A situação da igreja, os ministérios em ruínas, é o que está no Apocalipse. Daqui, a mão de Deus é aquela que opera para a salvação, para livrar, para a bênção, só que ela não está funcionando, porque o que funciona na mão são os ministérios. Então, não sabes, diz o texto, que és um miserável, um desgraçado, primeiro, é sem a graça de Deus. Os ministérios estão em ruínas. Sabe por causa de quê? Porque a doutrina apostólica saiu da vida do cristianismo. Não existe doutrina apostólica. Existe Jesus, existe Deus, existe Espírito Santo só de nome. É um pano de fundo. A doutrina apostólica não existe. A doutrina de morte e de ressurreição, a doutrina do sangue não existe mais. E quando você vai pegar alguma coisa, você pega dessa forma e compensa essa base aqui que segura o objeto que está na sua mão. Então a doutrina apostólica, ela fecha todo o projeto de salvação e da obra de Deus. Veja aqui, mas o que está acontecendo? Lá no livro de Apocalipse, nós vamos encontrar ministérios em ruínas. Não sabes que és um desgraçado, quer dizer, não tem a graça, não tem o sangue, não tem os recursos da graça, porque ele tem teologia, ele tem filosofia, ele tem tudo que está aí, patologia, ele tem tudo. Ele só não tem a graça. Não sabes que és um desgraçado, miserável. Essa é a situação do doutrinador hoje. Ele quer doutrinar lendo o livro. Ele pega aqui um livro aqui, deixa uma igreja confusa, porque o que o cidadão escreve, lá uma coisa, ele repete aqui e destrói tudo o que foi dito numa vida espiritual. Ele mesmo destrói a família, destrói a esposa, destrói filho, destrói nora, genro, ele destrói tudo. Aquilo que ele começou certo, ele sai para outro caminho, porque ele deixou a revelação e passou a entender livros que foram publicados há 150 anos, há 500 anos. Não estou de acordo com o que pensa Calvino. Calvino foi um homem extraordinário, um servo de Deus. Qual o problema de Calvino? Calvino foi um sacristão, simplesmente. Era sacristão de Lutero lá, sei lá quem. Escreveu alguma coisa, depois até mudaram o que ele escreveu. Os deístas diziam o seguinte: o Deus de Calvino é um Deus arbitrário, porque a doutrina de Calvino de salvação era a coisa mais arbitrária que se pode imaginar, não tem nada a ver com Bíblia. Esse é que é o problema. Então o cidadão pega isso e começa a passar para dentro da igreja, jogar para dentro. É isso que nós não queremos nas nossas igrejas, porque de lá nós saímos, de lá nós viemos, isso nós deixamos para trás, isso não nos interessa. Vamos voltar aqui. Não sabes que és um desgraçado, miserável. Miserável é esse. O miserável é aquele que vive da esmola. Então ele está esperando só o empurrão para cair, ele não tem mais nada. Qual é a esmola? É um livro que ele leu, é uma tolice que ele pegou na televisão, é outra bobagem que eu disse lá, ele vai vendo isso. Não sustenta a igreja. É por isso que as igrejas se enfraquecem, é por isso que as pessoas vão embora, é por isso que as pessoas perdem a bênção, é por isso que as pessoas ficam tristes, é por isso que elas estão mandando carta para o presbitério, porque o pastor, o obreiro, o diácono, seja quem for, está ensinando bobagem, tolice. Não tem nada seguro. O que nós estamos trazendo para os nossos irmãos, eles dizem assim: meu irmão, o caminho é esse aqui, não é ali, é aqui, e você tem que, é nesse que você tem que ir. Não tem dois caminhos, é um só. Então é uma posição, como foi a do povo de Israel. Vai todo mundo no mesmo lugar. Para onde estamos indo? Vamos ter que passar o deserto, vamos ter que entrar na terra prometida, vamos passar pelo mar, como saiu do Mar Vermelho, pelo Jordão, seja o que for, enfrentar as guerras do Senhor. Fomos chamados para isso. Voltando. Desgraçado, não tem o sangue, que é a base, porque foi por isso que a igreja morreu. Ela morreu por isso. Ela foi levada às cruzes, às fogueiras, porque ela não negou o sangue de Jesus. Por isso. E isso
aquilo que Judas fez na noite que traiu a Jesus. E vocês já assistiram essa aula hoje, muito melhor do que isso que eu estou dizendo. Miserável, não tem nada para dizer, doutrina de nada, de conversa, ele é uma bobagem. O pastor é pobre, vende o almoço para comprar janta. Todo dia ele diz uma coisa: hoje aqui a comida nossa é bacalhau com batatinha, no outro dia é batatinha com bacalhau, um dia arroz com feijão, outro dia feijão com arroz. Então aquele negócio que não tem nada para dizer. Então ele não tem alimento. Esse é o problema. Ele arranjou uma doideirinha que ele leu e bota aquilo como alimento, e aquilo não alimenta. E vejam só, tirou o homem do caminho. A igreja foi entregue ao cidadão: meu querido, toma conta desse rebanho, visita o rebanho, ora com ele, entrega dons espirituais, entrega a palavra revelada, vai ao Manaim. Você não tem dom, você desliga o satélite, então diz por que você está desligando o satélite. Você tem uma aula melhor do que a do satélite, manda para cá. É tudo que eu quero ver, tudo que eu gostaria de assistir. Eu quero saber que novidade é essa que você tem. Seja pastor, seja obreiro, seja quem for. Nós estamos dando uma sequência. Nossa preocupação é essa. Meus irmãos, aqui, ó, não sabes que és um desgraçado, cego, miserável, pobre, cego. Meus irmãos, não há profecia, o povo se corrompe. O que aconteceu com Israel? Israel deixou de ver os profetas, ficou igual ao mundo, se igualou ao mundo. Israel passou a ouvir a razão, passou a ouvir os filósofos. Foi o período chamado interbíblico. Israel não ouvia mais a voz do Senhor, passou a ouvir a voz dos filósofos. Israel foi para apostasia, ficou igual ao mundo. É isso que está acontecendo com a religião que não tem revelação. Ela vai para apostasia. Nós não podemos entender que um pastor que foi chamado para ser uma obra do Espírito, que teve as experiências todas de cura, de bênção, de maravilha, de família, de crescimento, de tudo, ele amanhã vai negar tudo isso. Nós não podemos dizer. Eu não posso imaginar que amanhã eu chego ali na frente, só há 40 anos sou dessa obra, a partir de hoje não sou mais. Aí você olha assim: peraí, que história é essa? Você foi na frente, recebeu a imposição de mãos, pregou um monte de coisa até sobre o momento atual, e você está caindo fora? Que história é essa? Não, porque eu pensei em outra coisa. Peraí, você vai acompanhar? Você está doido, mas não está tanto não é? Quem vai me acompanhar aqui se eu sair? Levanta a mão aqui, que eu quero saber o doido que tem aqui hoje. Quem vai me acompanhar? Não faça isso. Siga o seu destino. A obra do Espírito. O Espírito vai continuar realizando essa obra. Ele tem um povo para salvar nessa hora, e você faz parte desse povo, embora não mereça, como eu. Então veja aqui: não sabes que és um miserável, um desgraçado, miserável, pobre, cego, não tem profecia, ninguém sabe de nada. É isso mesmo, isso aqui. Hoje estava conversando com um companheiro. Um grupo reuniu e assim, fizemos um consenso. Fez consenso é porque não é da obra, porque nessa obra não tem consenso, tem revelação. Não se reuniu para saber a vontade do Senhor. Consenso não é dessa obra. Não nos interessa viver com esse tipo de gente. Nós vivemos daquilo que Deus tem nos revelado. É na luta, é na dificuldade, é na prova, mas estamos sendo vitoriosos. Cego, profissão, não tem profeta, não tem profecia. E a palavra do Senhor disse: não tem profecia, o povo se corrompe. Israel se corrompeu, chegou ao ponto de matar o Messias. Matou o Messias porque não tinha o profeta. E está anarquizando com a vinda de Jesus, falando mal do poder do sangue de Jesus, falando mal dos sinais do momento que nós estamos vivendo. As trombetas estão sendo tocadas. Ouviu conversa de um doido que anda por aí. Meus irmãos, nós temos que dizer isso com clareza, porque muita coisa você ouve e dorme, mas com isso que eu estou dizendo, você não vai dormir nunca. E é um evangelho que não converte ninguém. É um evangelho que está todo mundo satisfeito. Se ficou rico, fiquei rico.
Ganhei agora. Ótimo, ficou rico agora. O que é que você tem? Não, comprei mais uma casa, 3 automóveis em 15 dias. Eu não tinha nada, estava devendo tudo. Agora está todo mundo me devendo. Está ótimo. Já ganhou seu galardão aqui na terra. Você não precisa mais nem na eternidade. Chegando lá, você vai ser tratado como foi tratado o rico. Rico, ótimo, recebeu tudo lá, então fica para lá. Nós que somos os Lázaros, cachorro lambendo a nossa canela, então nós vamos entrar. Porque nós somos pobres, nós rastejamos, nós somos necessitados, nós estamos em busca de uma bênção. Você não está aqui porque você veio simplesmente para ser uma pessoa importante. Você veio aqui para se humilhar diante do Senhor, e é por isso que você está dizendo glória a Jesus e aleluia, porque você sabe quem você é, e eu também sei. Né? Agora, já estamos entrando com os jovens, já entrei na área dos jovens agora. Então os nossos irmãos jovens estão nos ouvindo agora em outras partes do Brasil e do mundo. Nós estamos falando aqui sobre o momento atual. Falamos sobre os ministérios. Eu vou repetir aqui para ninguém tomar jantar hoje. Vou repetir não. Está aqui, ministérios em ruínas, a situação do mundo de hoje. Estamos mostrando Israel, as grandes dificuldades, a luta que vai se travar, está sendo travada por causa de Jerusalém. O mundo está vivendo essa crise. A crise pode passar. Passa aqueles que... Exatamente. Esse menino exatamente. Maravilha. Eu estou vendo a tela, não estou doido. Estou vendo. Esse camarada fica só, a tela. É porque quem está longe precisa vir aqui. Então está aqui. Jerusalém, a igreja, essa situação da igreja. Uma igreja morna. Porque não é frio nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Uma igreja que está no muro. Ela não quer bênção. Ela não quer coisa nenhuma. Ela quer o mundo. E é isso que está acontecendo. E o corpo que vai ser arrebatado não vai aceitar isso, ele vomita. O que está, ela está pobre, ela está doente, ela está com febre. Essa igreja está caída, ela não tem nada para oferecer a ninguém, porque ela não tem a bênção, a riqueza do Espírito. Ouro provado no fogo, para que se enriqueça, vestidos brancos, aquilo que o ministério hoje de salvação está falando, está salvando todo mundo, sem as vestes. Aceitou Jesus? Aceitou. Continua. Não, estou aqui, estou com 3 mulheres, vou continuar mais com 5 e vai embora, e está tudo certo. Então a vida dele não mudou nada. O vício ele continua. Ele, em vez de beber cerveja, ele passa a beber vinho, porque ele ficou mais rico. Então assim, a ceia para ele é pizza com vinho, se não for com cachaça. Então, aqui, essa é a situação de um povo que não respeita o Espírito Santo, não respeita nem o corpo dele. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não o quê? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual é a perfeita vontade de Deus. É isso. Seu corpo não é para bagunça não, viu? Você aí, não é para bagunça não. Seu corpo é para servir a Jesus. Se está pronto para isso, tá? Eu estou apontando para ele, está fazendo que não é com ele, mas também, amados, a igreja infiel é essa aqui. Ministério em ruína, em dor. Esse em dor, a pitoniza para lá. O que é que tinha lá? Superstição e misticismo. É o que nós estamos vendo dentro das igrejas chamadas evangélicas. Tapete vermelho, isso é superstição. Chave de plástico, misticismo. Pedra do Rio Jordão, superstição, misticismo. Pior do que a idolatria. Porque essa diz que tem o Espírito Santo e abandona o Espírito Santo por coisas materiais, coisas que não têm valor nenhum. Outros ainda se dão por técnicos, cultos. Então eles não se metem com isso, só com filosofia e com teologia só. Para ficar aqui, com toda filosofia e teologia, 7 palmos para ele. Meus irmãos, a igreja é fiel, ela tem um compromisso com a eternidade. Esse é o momento que nós estamos vivendo.